Até agora, a família Moraes ela não conseguiu comprovar praticamente nenhum serviço que o escritório de Viviane tenha feito para o Master, o que indica que há pouco ou nenhum serviço prestado que justifique essa cifra espantosa de 130 milhões de reais. André Mendonça está falando para a PF, peraí cara, já teve tanta denúncia, tanta prova, tanta evidência, cadê uma busca e apreensão? Quem sabe uma prisão preventiva para ele não apagar as provas? Você imagina isso aqui. Gente, quando que você sabe que os ministros do STF estão com medo, hein? Quando que você sabe que eles estão tão apavorados por conta dos seus próprios escândalos, tão assustados com a exposição pública dos seus abusos? Sabe quando? Quando começa a sair na imprensa que os ministros do Supremo estão ajudando o Bolsonaro. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Esposa de delegado preso dá bobeira e também acaba presa. É isso mesmo. O delegado Danilo Ribeiro Proto foi denunciado pelo MP do Estado de Goiás pelo desvio de recursos destinados a escolas estaduais no município do Rio Verde, bem como por fraudes em contratações públicas. A denúncia do Ministério Público abrangeu os crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, ameaça, prevaricação, contratação direta ilegal, peculato, falsificação, uso de documento particular e lavagem de capitais. Entretanto, segundo o MP de Goiás, mesmo com o afastamento e prisão de Danilo Proto, a organização teria continuado em atividade por meio de pessoas próximas a ele, mantendo a engrenagem do esquema em funcionamento. Esta semana, a esposa do delegado foi presa. Karen Proto teria levado um aparelho celular para o marido enquanto ele estava detido na Delegacia de Investigações de Homicídios, em Goiânia. Ela também é apontada como integrante da organização criminosa. Enquanto isso, Senado nega acesso a registros de entrada de mulher de Moraes. Negativa contrasta com tratamento dado por outras repartições da República. O Senado se recusou a fornecer ao jornal O Globo os registros de entrada e saída de Viviane Barce de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, em suas dependências. Em janeiro de 2024, a advogada assinou um contrato de 130 milhões com o Banco Master. O acordo previa sua atuação em diversos órgãos da República, inclusive no Congresso, para acompanhar projetos de interesse da instituição financeira. Em resposta à solicitação da coluna de Malu Gaspar, o Senado alegou que os dados têm caráter pessoal. A Casa recorreu à Lei Geral de Proteção de Dados e ao Decreto número 7.724 de 2012 como justificativa para negar a informação. Na verdade, eu acho que não foi o Senado que negou, mas sim Davi Alcolumbre, que é cúmplice dos abusos e dos crimes dos ministros do STF. Senado protege a esposa de Alexandre de Moraes e esconde informação da sociedade. Por que Davi Alcolumbre está protegendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes, hein? Por que ele está se recusando a entregar informações que são de interesse público para a imprensa? Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te explicar como que o Senado está bloqueando uma investigação da imprensa contra a esposa de Moraes e como que os senadores da oposição já estão se mexendo para ir para cima dela com força total. E você vai ficar extremamente animado com o que eu vou te mostrar. Bora então começar aqui com essa matéria da Malu Gaspar que saiu no Globo. Master, Senado se recusa a informar registros de entrada da mulher de Alexandre de Moraes. Ah, Deltan, mas qual que é a relevância disso? Gente, toda a relevância. Olha aqui, eu vou te explicar melhor depois, ó. Contrato de 130 milhões de reais do Banco de Daniel Vorcaro com o escritório da Viviane Barce de Moraes previa uma atuação no Legislativo para acompanhamento de projetos de lei de interesse. Primeiro, gente, isso aqui quer dizer que a Malu Gaspar entrou em contato com o Senado e perguntou o seguinte: olha, Senado, quantas vezes a Viviane Barce de Moraes esteve no Senado? Mas o Senado se recusou a responder. Vamos voltar aqui para a matéria, ó. Olha isso aqui comigo. Mulher do ministro do STF, do Alexandre de Moraes, a Viviane, fechou em janeiro de 24 esse contrato que a gente sabe de 130 milhões de reais com o Master,
que previa atuação em vários órgãos e poderes da República, inclusive no Legislativo, para acompanhamento de projetos de lei de interesse do Banco de Daniel Vorcaro. Vocês entenderam a relevância disso? Até agora, a família Moraes ela não conseguiu comprovar praticamente nenhum serviço que o escritório de Viviane tenha feito para o Master, o que indica que há pouco ou nenhum serviço prestado que justifique essa cifra espantosa de 130 milhões de reais. A imprensa mostrou que em vários órgãos públicos em que estava prevista a atuação do escritório, não teve atuação nenhuma. E se houve um pagamento feito pelo Master para Viviane, para o escritório do Moraes, sem causa, sem uma razão, isso levanta a suspeita ou a hipótese de que é um pagamento ilícito, ilegal. Afinal de contas, uma doação que não é. É ou é verdade? Ou vocês acham que o Master ia fazer uma doação por caridade para Alexandre de Moraes e família? Ou seja, tudo está se fechando em torno dos Moraes. E aí chega a hora de responder a pergunta: por que raios que o Alcolumbre protege tanto a esposa do Moraes? Gente, muito provavelmente é porque não deve existir nenhum registro da mulher do Moraes entrando no Senado para trabalhar em favor do Master. E aí o Alcolumbre, é claro, ele não quer se indispor com o seu amigo Alexandre de Moraes. Só que o que o Alcolumbre não contava era com senadores da oposição. Ainda tem senador que está com a faca nos dentes para ir para essa guerra contra Moraes. E eu vou te mostrar tudo sobre essa jogada da oposição, e enquanto eu te explico isso, eu quero te agradecer porque significa um mundo para mim você ter assistido até aqui, você fazer parte dessa comunidade, você sempre deixar o seu like, você estar inscrito aqui no canal. Tudo isso faz a nossa voz, a nossa comunidade chegar mais longe. Obrigado! Mas vamos agora para o ponto. O senador Eduardo Girão, do Partido Novo, ele apresentou na CPI do crime organizado um requerimento para a quebra do sigilo da esposa de Alexandre de Moraes. E quem vai decidir é a própria CPI, são os próprios senadores. Isso não passa pelo STF. Olhem aqui comigo nessa reportagem que saiu no Terra. CPI do crime organizado. Senadores pedem a quebra do sigilo bancário e fiscal da mulher de Moraes. Como assim, Deltan? O pedido abrange o período de 1º de janeiro de 2024 a 1º de janeiro de 2026 e solicita o acesso a movimentações financeiras, a dados fiscais, a investimentos, a registros em sistema de controle do Estado, como Receita Federal, Banco Central e Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que fica aí monitorando indícios de lavagem de dinheiro que sejam detectados no sistema financeiro. Agora, gente, se esse requerimento for aprovado, o sigilo da esposa do ministro vai ser derrubado e ela vai ter que recorrer ao próprio Supremo para tentar impedir isso. Será que ela vai atravessar uma petição para o maridão? Será que nesse caso ela vai cobrar o Moraes quando eles estiverem lá, sei lá, na mesa da casa deles? Imagina a cena, eles comendo, ela cobrando ele por não ter conseguido impedir essa votação de quebra de sigilo do Senado. Imagina esse cenário bizarro e ao mesmo tempo relativamente engraçado. Olha, gente, eu acho que cada avanço tem que ser comemorado e nós estamos avançando a cada dia. A gente vive num Brasil em que a gente ri para não chorar, mas nós precisamos avançar para um país de paz, prosperidade, justiça e liberdades. Essa pra mim é a manchete do dia, a que mais me alegrou e você vai entender por quê. Primeiro, vamos lá, tá formando uma tempestade perfeita contra o Lula. Gente, a gente tá no primeiro mês de 2026, ano eleitoral. Nós já temos pesquisa mostrando que o Flávio Bolsonaro está empatado tecnicamente com o Lula no segundo turno. Rejeição do Lula está em 57%. 51% da população não acha que o Lula merece ser reeleito. Aí tem os Correios entrando em greve no Brasil inteiro contra o Lula. A nora do Lula envolvida no escândalo de corrupção no MEC e a Polícia Federal bate na casa dela. Quem abre a porta é um filho do Lula. Nós temos o Maduro, que foi capturado, está prestes a denunciar a forma como ele financiou o PT e o Lula e os partidos de esquerda na América Latina com o dinheiro roubado da Venezuela e o narcotráfico. É a tempestade perfeita. Mas não podemos esquecer de uma, que foi uma que começou todos esses escândalos, que é o INSS. E as delações que falam que o filho do Lula recebia 300 mil reais por mês do careca do INSS, sem falar de um bolão de 25 milhões que ele recebeu logo de cara. 300 mil. É a mesadinha do filho do Lula do dinheiro roubado dos velhinhos.
A CPMI do INSS está prestes a voltar. O judiciário estava de recesso, volta agora essa semana. E o André Mendonça já deu uma diretriz para a Polícia Federal, que é essa aqui, ó. A preocupação de Lula com o avanço das investigações sobre Lulinha no STF. Imagina, se tem uma coisa que vai deixar o Lula preocupado e assustado agora, é o fato de que o André Mendonça vai investigar o filho do Lula, que recebia 300 mil reais por mês do dinheiro roubado dos velhinhos através do careca do INSS. Com a volta do STF ao trabalho na próxima semana, muita coisa nova deve surgir nas apurações sobre o escândalo de corrupção do INSS. Vamos dar uma olhada na matéria. Chegou ao Planalto uma informação que alarmou Lula, segundo aliado. Relator do escândalo do INSS, que é o Carlos Viana, né? No Supremo, o ministro, é o CPMI, o André Mendonça, teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra Lulinha. Pelo relato levado ao Palácio, o ministro teria questionado a ausência de diligências contra o filho de Lula. A PF já poderia ter pedido pelo menos a apreensão do passaporte do Lulinha. Olha que loucura, gente. O André Mendonça já está pedindo. Peraí, tem delação, tem as conversas no WhatsApp daquela socialite lá que falava que era para entregar o dinheiro para ele e desfazer do celular. Tem as movimentações atípicas, tem a publicitária do PT, que é amiga do cara, tem as conversas da esposa do Lulinha com a socialite e nenhuma busca e apreensão, nem mesmo a apreensão do passaporte. O que está acontecendo? Vamos dar uma olhada. Diante das cobranças, investigadores da PF ouvidos pelo Radar ponderaram que o trabalho em relação ao filho de Lula está sim avançando. A leitura é de que o caso evolui ancorado em provas. O concreto é que há um relato sobre pagamentos ao Lulinha. Quem operaria isso está preso pela PF sendo investigado, diz fonte da instituição. Então, André Mendonça está falando para a PF, peraí, cara, já teve tanta denúncia, tanta prova, tanta evidência, cadê uma busca e apreensão? Quem sabe uma prisão preventiva para ele não apagar as provas? Você imagina isso aqui. Imagina no ano eleitoral o filho do presidente sendo preso por participar de um esquema que roubava os velhinhos do Brasil. Imaginou? Eu tô te falando. Tem uma interferência divina acontecendo no Brasil. Não tem explicação. A caminhada, a rejeição do Lula, o povo não quer que ele seja reeleito, os Correios, o escândalo dos Correios, o rombo, o escândalo no IBGE, que mais? A nora do Lula, o Banco Master, o Maduro. E na hora que o Maduro abrir a boca, cara, na hora que o Maduro abrir a boca e mostrar lá as transferências, os documentos, as conversas de como que dinheiro da corrupção da Venezuela financiou o PT no Brasil. Eu tô achando que esse não é o ano que o PT vai perder as eleições, mas esse pode ser o ano que o PT deixa de existir. Estão deixando a gente sonhar, mas vamos trabalhar. Vamos arregaçar as mangas, vamos fazer a nossa parte, vamos eleger o Flávio Bolsonaro, vamos denunciar os escândalos do governo, porque a extrema imprensa não faz esse trabalho. Precisa de você compartilhar os vídeos, publicar nas suas redes constantemente, falar com seus amigos, porque tem muita gente que não sabe nem de 1/3 dos escândalos envolvendo esse governo. Então, bora pra cima. STF se apavora e se mexe para ajudar Bolsonaro a ir para domiciliar. Gente, quando que você sabe que os ministros do STF estão com medo, hein? Quando que você sabe que eles estão tão apavorados por conta dos seus próprios escândalos, tão assustados com a exposição pública dos seus abusos? Sabe quando? Quando começa a sair na imprensa que os ministros do Supremo estão ajudando Bolsonaro. Justamente quem os ministros consideram seu maior inimigo. Olha só o que saiu hoje na coluna da Malu Gaspar no Globo. Ministros do STF defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. Hã? Como assim? Ué, o que será que aconteceu para que os ministros mudassem de opinião sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro, hein? Será que foram as sucessivas lambanças do Toffoli no caso Master? Será que foi a divulgação na imprensa das relações financeiras suspeitas da família Toffoli com o Master, com a JBS? Ou será que foi a esposa do Moraes na Berlinda, hein? Com um contratinho, coisa de nada, de 129 milhões de reais que ninguém, nem mesmo eles, conseguem explicar?
Bora ver aqui o que a matéria fala. Ó. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, o ministro Gilmar Mendes ajudou a convencer o relator da trama golpista, Alexandre de Moraes, a receber Michele no seu gabinete no dia 15. E o próprio Gilmar, que também conversou com a Michele, tem expressado reservadamente apoio à prisão domiciliar por conta dos problemas de saúde de Bolsonaro, ainda que sempre frise que a decisão cabe a Moraes, de quem é próximo. Bora falar real aqui, gente. Se isso aqui saiu na imprensa, foi porque o Gilmar quis que saísse. Então aqui, embora na frente do Moraes o Gilmar frise que a decisão é dele, colocar no maior jornal do país que ele, Gilmar, apoia domiciliar para o Bolsonaro é uma maneira aí nada sutil de Gilmar colocar pressão em cima do Moraes. Mas bora ver aqui quem mais é a favor da prisão domiciliar para o Bolsonaro. Indicado ao cargo pelo ex-presidente, o ministro Cássio Nunes Marques também já disse a Moraes que apoia a prisão domiciliar. Se Bolsonaro morrer na cadeia, o Supremo fica mais no sal ainda, disse ao blog o interlocutor do ex-presidente ouvido em caráter reservado, em referência ao desgaste provocado na imagem da corte com as decisões esdrúxulas tomadas pelo ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master. Ou seja, gente, tanto a STF quer fazer um aceno à direita, ao bolsonarismo, ao colocar o Bolsonaro da domiciliar por conta do desgaste que o tribunal vive hoje com as decisões de Toffoli no caso Master, quanto o tribunal precisa garantir que nada de ruim vai acontecer com o Bolsonaro na cadeia. Porque se isso acontecer, a responsabilidade recairá inteiramente sobre os ombros dos ministros, especialmente de Alexandre de Moraes, que já tem experiência com réus sob a sua guarda morrendo na prisão, como aconteceu no caso do Clesão, que é a maior prova disso. Olha aqui o temor do STF e também no governo do Distrito Federal. Tanto em torno bolsonarista no Supremo, quanto no Supremo, e entre autoridades do governo do Distrito Federal, há quem tema um desfecho similar ao de Clériston Pereira da Cunha, que estava preso preventivamente na Papuda devido aos atos golpistas do 8 de janeiro e sofreu um mal súbito durante um banho de sol na penitenciária. E Moraes, ele já tem a desculpa perfeita para mudar de opinião e para mandar o Bolsonaro para a prisão domiciliar. E isso traz esperança. É o fato de que na decisão que determinou que o Bolsonaro fosse para a Papuda, o Moraes também ordenou que uma junta de médicos da Polícia Federal fizesse uma avaliação médica completa em Bolsonaro, para entender qual que é o estado de saúde atual dele. E 3 médicos peritos da Polícia Federal já fizeram os exames, só falta agora sair o laudo. Então, a qualquer momento, vai sair o laudo dos peritos da Polícia Federal e aí o Moraes vai decidir. Os aliados do Bolsonaro, eles enxergaram nessa decisão do Moraes, pedindo esse laudo, uma brecha ali colocada pelo próprio ministro para colocar Bolsonaro na domiciliar por questões de saúde, dependendo aí do resultado do laudo. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Tá tendo aí uma mudança de ventos? Os ministros estão na berlinda e agora estão querendo fazer concessões, apaziguar? Moraes vai se render à pressão pública e política dos seus próprios colegas do STF e vai enviar o Bolsonaro para casa? Conta aí pra mim o que você acha nos comentários.